No vídeo a seguir, falarei de um texto sobre a psicologia escolar e educacional e será dividido em dois temas principais. Entendemos a educação como uma prática social que é humanizadora, intencional e tem a finalidade de transmitir uma cultura construída ao longo da história humana. Então, se temos que a história e a socialização são partes do que constituem o ser humano, a educação tanto é determinada como determinante por ela e para ela. A partir disso, temos a escola, uma instituição que foi criada para suprir as necessidades da população. Ao longo do tempo, essa escola se modificou de diversas formas, a fim de responder às necessidades do momento histórico em que ela estava inserida. Ou seja, de uma forma geral, a escola atendeu aos interesses da parcela privilegiada que tinham acesso a essa educação. Quando falamos da escola hoje, vemos que ela promove uma universalização do acesso cultural produzido pela humanidade. Dessa forma, a escola busca criar condições para a aprendizagem e desenvolvimento de todos. Em outra questão, temos a pedagogia, que pode ser entendida como uma fundamentação, sistematização e organização da prática educativa. A preocupação desse campo é histórica e teve como base diversas concepções filosóficas. Com o desenvolvimento moderno das ciências, o conhecimento científico se tornou a principal base de sustentação da pedagogia. Se queremos falar da psicologia e seu relacionamento com a educação, é importante explicar o relacionamento entre a psicologia educacional e a psicologia escolar. Quando falamos da psicologia educacional, estamos falando de uma área do conhecimento e que, de certa forma, tem a finalidade de produzir saberes sobre o fenômeno psicológico dentro do processo educativo. Já quando falamos da psicologia escolar, estamos falando do campo de atuação profissional, onde se realizam intervenções no espaço escolar e tem como foco o fenômeno psicológico. Além disso, ela é fundamentada por diversos saberes produzidos, e principalmente aqueles produzidos pela psicologia educacional. Os compromissos no contexto da psicologia escolar e educacional, vemos essas três instâncias, onde, resumidamente, estamos falando do compromisso da própria psicologia escolar e educacional para com as classes populares, na construção de uma educação democrática. Essa educação, ela deve ser rigorosa, amplamente democrática, acessível a todos e deve se comprometer a não transgredir esse princípio, ou seja, ela deve garantir a acessibilidade. Quando falamos do ponto da acessibilidade a todos, isso decorre principalmente que antigamente, tanto a produção como o acesso à educação era exclusivo das classes dominantes. Na questão da democratização, para que essa educação seja alcançada, ela precisa de um ponto de partida. E o ponto de partida pode ser a garantia de um domínio básico que seria necessário para que, pelo menos, fosse possível adquirir outros conhecimentos. Em outro aspecto, a prática pedagógica, que é centrada nos processos de ensino e aprendizagem e possui a finalidade de promover um desenvolvimento completo do educando em todos os seus aspectos. Sendo assim, essa concepção de educação da prática pedagógica remete aos compromissos falados no início deste vídeo, e que sua concretização necessitaria de políticas públicas de educação que visassem principalmente a garantia do pleno acesso e a permanência de todos os educandos na escola. A contribuição da psicologia na educação, temos ela em três aspectos. No primeiro aspecto, temos a ação com os educandos, que visa a compreensão do processo ensino-aprendizagem. A articulação com o desenvolvimento é fundamentada na concreticidade humana e é compreendida a partir de quatro características: a totalidade, a mediação, a superação e a contradição. O segundo aspecto é em relação ao educador, que deve ser reconhecido como sujeito do processo educativo, sendo possivelmente necessárias algumas mudanças no processo de formação dessa classe. No último aspecto, temos a ação do psicólogo escolar, que deve ter domínio do referencial teórico da área e de outras áreas correlacionadas. Além disso, deve ser necessária a superação das práticas, que ainda são vistas pelo modelo clínico-terapêutico. Por fim, mudanças efetivas só irão acontecer com o envolvimento do psicólogo, com as questões concretas da educação e da prática pedagógica. Também é necessário a superação do preconceito de não querer tornar-se pedagogo. Apesar de não ser pedagogo, o psicólogo precisa entender dessa realidade como alguém que faz parte dela.